Olá, seja bem-vindo ao programa Cá Entre Nós, do nosso canal aqui no YouTube, Tudo Sobre Aprender. E hoje o programa está mais do que especial, porque eu trago para a conversa duas convidadas super queridas, que eu já vou apresentar para vocês, para discutir um tema que, aquece o coração, que é como a educação corporativa pode promover efeitos aí para toda a sociedade, para toda a comunidade. E comigo hoje aqui nesse bate-papo eu tenho, agraciando o nosso encontro, Ariane Duarte. Olha só, pós-graduada em especialização em gestão da educação corporativa, analista comportamental DISC avançado e formada em coaching. Atua na área de recursos humanos há quase 10 anos, com experiência nos segmentos de varejo e logística. E agora está 100% voltada à área de educação corporativa. Ari, super obrigada por ter você aqui com a gente nesse encontro. E eu também tenho a nossa Shei Brum, especialista em educação corporativa, atua na área de educação há mais de 10 anos, com experiência nos segmentos da tecnologia, indústria e serviços, desenvolvendo lideranças de todos os níveis. Além, é claro, da construção de programas para aceleração de carreiras. Meninas, meu super obrigada por ter aceitado o meu convite. Vocês sabem o quanto eu admiro a experiência, toda a história de vocês e principalmente agora que a gente conseguiu, enfim, finalizar esse projeto em parceria com a FIA e com a orientação da nossa professora Júlia Ornelas, o Alessandro Brigueto e, é claro, a professora doutora Marisa Éboli, que vai estar sempre nos nossos corações e nos impulsionando a discutir esse tema de educação corporativa. Shei, obrigada pela tua presença, é um prazer ter você aqui hoje com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade para a gente poder falar de um tema que é tão importante, que de fato aquece no nosso coração quando a gente pensa em educação em sociedade. Legal. Yari, um prazer, até que enfim eu consegui a agenda, essa menina vive viajando aí, mas a gente vai ter a oportunidade hoje de discutir mais sobre esse tema, não é? Obrigada, Dani, pelo convite. Estou super ansiosa para a gente bater um papo sobre esse tema que a gente estudou e pesquisou com tanto carinho aí durante o nosso projeto. Ralação, viu? Esse trio deu o que falar. Mas aí o tema principal do nosso projeto integrador, nosso projeto de pesquisa foi: quais os possíveis efeitos que a educação corporativa pode gerar para a sociedade? Shei, eu vou abrir nosso bate-papo, esse cá entre nós, puxando a conversa aí com você. O que motivou, não só em time, mas você em especial, a trazer esse tema aí para a conversa? Dani, esse assunto de educação, sociedade, mercado de trabalho sempre me chamou a atenção. A minha primeira formação é em letras, então eu olho para a educação faz tempo, né? E quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente percebe o quanto que tem sido cada vez mais difícil, né? As exigências cada vez mais altas, né? Pessoas que precisam ter habilidades aí bem elevadas em termos de tecnologia, de perfil. Não basta ser só um expert técnico, mas também quais comportamentos são mais interessantes para se sustentar nesse mercado. E a gente sabe da realidade da nossa educação no Brasil, né? É um país aí de extensão continental, diversas dificuldades políticas, estruturais, ao mesmo tempo que a gente percebe a educação corporativa dentro das empresas dando um show no desenvolvimento de pessoas, né? De acordo com a minha experiência ao longo de todos esses anos, em que a gente acaba desenvolvendo nas pessoas, inclusive temáticas mais básicas, como trabalho em equipe, comunicação, me passou pela cabeça, né, constantemente, de que forma que será que a gente não consegue absorver a educação que acontece dentro das organizações para dentro da sociedade, de uma forma que os nossos jovens sejam melhores capacitados dentro daquilo que a organização precisa. Foi daí que surgiu, então, toda essa motivação. E tem até alguns dados que são bem interessantes que a gente encontrou aqui na nossa pesquisa, né, em que a gente foi buscar no censo de 2021, e um dos dados que mais nos chamou a atenção foi que a partir dos 15 anos é quando os jovens começam a perder mais o interesse pelas escolas. É a partir dos 15 anos, 16 e 17 anos, quando é o auge da desistência do pessoal estudando. E é justamente quando eles estão em vias de entrar no mercado de trabalho.
Então, aqui tem um cálculo que não bate com a necessidade das empresas, com mão de obra especializada e o pessoal saindo das escolas. Essa foi a grande motivação para mergulhar nesse tema dentro da nossa pesquisa. Legal. E para você, Ari, o que te cutucou aí, Ari, nessa provocação que a gente começou aí há quase 2 anos atrás, né? Muito bom, Dani. Eu lembro que eram muitos os questionamentos, né, indagações que a gente tinha, e principalmente um certo incômodo, porque, de acordo aí com o que a Shea falou, a gente fez algumas pesquisas, e uma delas a gente percebeu que, de um lado, a gente tem cerca de 20 milhões de empresas no país abertas, e do outro, 2.600 instituições de ensino superior, né? E aí ficou para a gente essa questão de que já pensou como seria, né? De que maneira poderia haver se essas empresas se tornassem centros de educação, né? De conhecimento para a sociedade. Então, a gente conhece o país que a gente vive e os diversos desafios, de acordo com as regiões, que a gente percebe que vai variando muito também. E aí ficou esse questionamento, né? A gente trabalha em empresa há muito tempo e a gente sabe o papel da empresa para a sociedade. Mas e se, nesse contraponto, né, dessa quantidade de empresas versus instituições, se essas empresas também virassem centros de conhecimento, talvez a realidade educacional do nosso país fosse transformada também. E aí que começa toda a nossa trajetória aí com esse projeto. Legal. E assim, ao longo dos anos a gente tem percebido o quanto as empresas têm se movimentado, né? Não tendo esse olhar só para dentro de casa, mas também da porta para fora. Eu me lembro, né, ouvindo vocês, de 2 matérias aí, uma na Isto É e a outra até na Exame. Da Isto É eu participei, que é chamado Quer Estudar, Vai para a Empresa. E essa outra da Exame, né, que fala toda empresa daqui para frente será uma escola. Quando a gente olha para isso, né, tanto para essas 2 frentes, quer estudar, vai para a empresa, ou a outra, toda escola, né, toda empresa a partir de agora será uma escola, eu acho que a gente abre esse olhar um pouco, né, Shea, para essa discussão das empresas olhar para a sociedade, principalmente para analisar o quanto ela está preparada, o quanto essa sociedade está preparada para que as empresas possam absorver esses profissionais. E eu acho que é isso o ponto mais alto aí desse estudo promovido pelo Projeto Integrador, não foi? Exatamente. É muito interessante de entender a diferença que a gente tem de educação, seja na escola ou no ensino superior, que é o nosso foco de pesquisa, né? Preparação aí das pessoas para o mercado de trabalho, que não basta a gente apenas ler, estudar, se inteirar de assuntos. A aprendizagem ela vai acontecer de fato na prática. E não existe nenhum outro ambiente, vou me corrigir, dentre os possíveis ambientes, a empresa é um dos que mais provoca o aprendizado, porque tu vai precisar colocar a mão na massa, tu vai precisar se arriscar, tomar decisões. Então, é um momento, de fato, de estimular a aprendizagem e com espaço para errar e aprender, né? Compartilhar conhecimento, fazer trocas. E eu acho que dentro da nossa pesquisa a gente conseguiu perceber o quanto que isso é valioso e o quanto que já existem empresas hoje que acreditam na potencialidade dessa educação, ao mesmo tempo que a gente percebe que tem muitas empresas que ainda não sabem que caminho percorrer para poder contribuir com essa sociedade. Não, legal. E outro ponto, até buscando a própria experiência da área aí, né? Quer dizer, a gente, do ponto de vista de negócio, de empresa, a gente tem uma dificuldade para achar profissionais que são aderentes às necessidades das organizações. Por um outro lado, eu tenho organizações que têm toda uma experiência, têm todo um know-how muito forte e, por isso, ela tem condições de disseminar todo esse conhecimento. Ari, você que é uma pessoa que olha para esse mercado, né, para esses profissionais e faz a junção deles com as necessidades das empresas, o que você percebe hoje de maior dificuldade, que a gente pôde trazer isso no PI, dessa qualificação, dessa preparação da sociedade, da comunidade, para ser aderente às necessidades dos negócios? Legal, Dani. A gente percebe, de fato, essa defasagem, né? A gente percebeu ali na nossa pesquisa que é citado, por exemplo,
no ensino superior, a preparação para o mercado de trabalho, só que a gente não é mencionado o desenvolvimento de competências comportamentais e socioemocionais. E aí, quando a gente vai para o mercado de trabalho, né, quando a gente está ali no dia a dia, a gente percebe realmente essa defasagem. Então, com a nossa pesquisa, a gente viu a importância dessa preparação até prévia, né? Então, antes, até como a Shea colocou, é no mercado de trabalho, é no dia a dia que a gente pratica tudo aquilo que a gente viu. Mas a gente percebe que a academia prepara muito para a teoria, né? E aí, quando chega na realidade, tem esse choque. Poxa, eu não fui preparado para coisas básicas, como a Shea comentou, de trabalho em equipe, de inteligência emocional. A gente não tem esse tipo de desenvolvimento quando a gente olha para questões educacionais tradicionais, né, superior e técnico. E aí chega no mercado de trabalho e a gente tem esse choque, e aí que vem todo o papel da educação corporativa de atuar em cima disso. Mas o PI, ele surpreende a gente, né? O projeto, ele surpreendeu a gente quando a gente percebe que tem empresas que já trabalham com isso na sociedade. Estão tendo esse olhar, né? Ô Shea, conta um pouquinho pra gente aí, para quem está nos assistindo agora, quais foram, né, os objetivos mais específicos desse projeto integrador? A gente teve dois objetivos bem específicos, né? O primeiro dele era entender qual que é o papel real da educação corporativa e qual é a responsabilidade que essas organizações têm perante o seu ecossistema, né? Aquelas pessoas que interagem com a empresa. Afinal de contas, todas as empresas, elas mobilizam diversas pessoas. Aquelas que são empregadas, aquelas que fornecem insumos, aquelas que vão consumir. E existe um ponto bem interessante que é de entender a sustentabilidade por trás das ações de educação. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para o consumidor, para poder entender que produto é esse que ele vai utilizar. Será que ele vai utilizar da melhor forma? Vai fazer depois o melhor uso e compartilhar com outras pessoas? A gente está falando de sustentabilidade. Aqui é um exemplo simples, para a gente ter uma ideia, né? E o outro objetivo específico foi de entender como que as empresas podem, de fato, se transformar em organizações educadoras, né? A gente sabe o quanto de conhecimento existe ali quando a gente olha de criação de produtos, de relacionamento, de cultura, de respeito, de sustentação de uma cultura. Será que tudo que é criado ali dentro não poderia ser benéfico também para pessoas que não estão ligadas diretamente por essa empresa? Então, um ponto interessante, Dani, é que quando a gente fez ali os primeiros levantamentos de quais empresas poderiam ser nosso objeto de estudo, a gente encontrou várias empresas que tinham ações, mas que eles faziam certas confusões, pelo menos de acordo com a nossa busca, né? Nós estávamos procurando empresas que acreditavam genuinamente nas ações de educação, que não tinham interesse necessariamente de absorver essa mão de obra, é óbvio que isso existe por trás, mas a busca primária era pela melhoria das condições de vida das pessoas dentro da sociedade. E quando a gente se deparava com as empresas, as primeiras, muitas delas comentavam das ações voltadas para jovens aprendizes, para estágios, para cotas. E aí a gente está falando de ações que são extremamente importantes, mas que elas estão relacionadas aí com questões legislativas. A gente foi atrás daquela empresa que tinha no core a questão da educação, até que a gente encontrou, então, aquela que nos serviu como sendo a nossa base de análise, né? A nossa agro, né? Aqui carinhosamente falando. E até uma das coisas a gente vai abrir aqui, né, Shea, os nossos agradecimentos ao Bruno, à Ana Cristina, ao pessoal da Unigalax, por ter aberto as portas aí da AgroGalax, uma plataforma do agro que reúne várias empresas desse segmento e que, né, dados são públicos, né, mas eles carinhosamente nos atenderam para trazer aí algumas respostas para as nossas perguntas, para as nossas dúvidas e dando esse olhar. Então, aqui publicamente, nosso agradecimento a todo o pessoal da AgroGalax, já que a Shea comentou, vale colocar que ele foi a empresa, né, base da nossa pesquisa e do nosso estudo. Ari, e aí pegando essa fala da Shea, até mesmo na questão das organizações que educam, o que você pôde olhar e tirar aí de ponto alto quando você observou mais proximamente a AgroGalax?
Legal, Dani. Foi uma surpresa para a gente, muito grata, né, por um lado, porque a nossa hipótese inicial, e de acordo até confrontando a teoria, a nossa base teórica, a hipótese inicial era a universidade corporativa impactando diretamente a sociedade. E aí, ao estudar, né, a gente fez ali análise dos relatórios e as entrevistas com os especialistas, a gente pôde perceber que a universidade corporativa, ela não gerava diretamente efeitos na sociedade, né? Ela não tinha, do nosso estudo, né, da empresa que a gente estudou, ela não tinha ações diretas externas falando da universidade. Porém, a surpresa grata foi que a educação, ela faz parte da cultura da empresa que a gente estudou. Então, ela não se limita apenas à universidade corporativa e transborda para as outras áreas, como o Instituto, a AgroGalaxy e a área de ESG. Então, essa foi uma surpresa e a gente percebe que começa a ser uma tendência a outras áreas tratarem também de educação. Legal. Oxê, então agora me fala aí um pouquinho, já que a área abriu, né, de forma bem resumida, essas 3 frentes. Traz mais detalhe desse ponto alto aí, que foi o resultado desse olhar junto à AgroGalaxy. Dani, é bem interessante de entender que não existe receita de bolo, né? Não existe um único caminho a ser seguido. E dentro da Agro a gente percebeu uma estratégia muito bem desenhada, com objetivos específicos, com equipes estruturadas para atender cada demanda de educação. Né? Quando a gente fala que a educação corporativa dentro da Agro não impacta diretamente a sociedade, é porque a gente tem instituto e outras áreas que olham especificamente para essa área. Né? Então, a educação corporativa, ela se conecta diretamente com o seu público de negócio, sejam eles seus colaboradores, fornecedores, os parceiros, e a área de ESG mergulhada, de fato, na comunidade. Né? Então, a gente viu ali que tem projetos super bacanas de formação de mulheres em sementeiras, já focando bastante na questão de aquisição de conhecimento para o mercado de trabalho, muitas delas sendo absorvidas não somente pela Agro, mas por todo a teia que existe ali desse segmento. Né? Então, a gente está vendo aqui uma educação que ela é jogada para o mundo, para quem quiser absorver, para quem quiser se beneficiar dela, não focada somente na empresa que está promovendo, né, essa evolução em educação. E a gente tem também o Instituto AgroGalaxy. E esse é sensacional, porque é de fato onde ele mobiliza outras empresas a se tornarem também empresas, organizações educadoras. Né? Então, por meio de desafios, diversas empresas se reúnem para poder compartilhar seu conhecimento, olhar para o segmento do agro, entender quais são as inovações, que desenvolvimento tecnológico pode surgir dali, e compartilhar o conhecimento é algo inacreditável, né? Trabalhar na colaboração e não na escassez, né? Quanto mais a gente multiplica, mais pessoas crescem, espaço tem para todos, mercado tem para todos, até porque cada um tem uma especificidade única, né? Então, eu acho que como a Ari falou, né, essa grata e feliz encontro que a gente teve da educação extrapolando a área de educação corporativa, percorrendo aí uma cultura geral de educação dentro da empresa. Mas fica o ponto de atenção também para quem estivesse, para as empresas que estiverem se desenvolvendo, em olhar para a educação corporativa para além do seu corpo ali, né? Para além da sua empresa, porque isso já consta dentro do seu escopo de entregas para o negócio, né? E aí, aqui resgatando rapidamente, né, os princípios de sucesso de uma educação corporativa. Desculpa, gente, nós estamos assim no meio do home office e acaba acontecendo. Dentro dos princípios de sucesso, então, da nossa educação corporativa, a gente tem 2, que nós mergulhamos: a sustentabilidade do negócio e também o desenvolvimento social. Então, fica aqui o convite para aquelas empresas que ainda estão encaminhando na estruturação da sua educação corporativa, para analisar o quanto que, de fato, a gente está conseguindo impactar a sociedade para além dos nossos colaboradores. Lembrando que, por meio desses colaboradores, a nossa sociedade já é impactada, mas a gente pode ter algumas ações que impactem ainda mais.
Não, Shei, sabe uma coisa, a Ari vai lembrar disso, né? A gente, durante essa apresentação do projeto, até o professor Alessandro nos provocou. Nem sempre quando você olha a educação corporativa, né, e traz ela para um olhar voltado à sociedade, a gente não está falando só de filantropia, a gente está falando, inclusive, de um dos pilares da educação corporativa, que é a perpetuidade. Né? Então, como é que eu posso falar em perpetuar o meu negócio se eu tenho uma sociedade que tem um olhar diferente? Né? Eu me lembro de um caso ali, era uma indústria, enfim, no Rio de Janeiro, e chegou e falou, poxa, eu preciso mostrar para a sociedade que esse mercado é um mercado que emprega. Porque hoje a moçada agora só quer ser tiktoker, influencer e tal. Então, quer dizer, como é que eu lido com a perpetuidade de um negócio se eu não olho para a sociedade e mostro para ela que esse meu segmento, esse meu setor também é um setor empregável? E foi uma provocação que o professor Alessandro nos fez, né? Nem tudo é filantropia, eu acho que isso também é uma relação de consumo e está tudo bem, porque eu acho que a gente está reverberando isso para o outro. Mas isso faz total diferença quando você fala em processo de contratação e obviamente, perpetuidade do negócio, não é, Ari? Você que vem desse mercado aí. Sim, Dani, e eu acho que ainda faz mais sentido quando a gente pensa em sociedade, né? Então, como a gente viu aqui o exemplo que a Shei deu lá em Faxinal, as mulheres foram desenvolvidas aí, né, capacitadas para operar máquinas. Isso tem todo um desenvolvimento social mesmo e econômico, porque se você tem força de trabalho qualificada, você tem pessoas empregadas que compram mais, que consomem mais, e isso vai girando a roda também, economicamente falando, né? Então é muito legal quando você traz esse gancho da filantropia, porque essas ações elas impactam, elas podem impactar positivamente a sociedade e retornar positivamente também para o negócio. Né? Não é só uma ação de desenvolvimento, acho que acaba sendo de ganha-ganha para um todo. A gente percebe que a educação sim transforma, e não transforma somente a vida das pessoas, mas também um cenário econômico da comunidade em que aquela empresa está inserida. Então, a gente percebe que existem outros desdobramentos positivos a partir da atuação da educação, né? Dani, só complementando... Mas peraí, vou te cutucar agora. Não estava combinado com você, mas eu acho que isso também tem tudo a ver e converge com esse seu projeto, né, de aceleração de carreiras, enfim, e a empresa sendo uma organização que educa, ela ajuda muito nesse projeto, né, nesse olhar que você tem aí de aceleração de carreiras, né? Exatamente, né? Quando a gente... É interessante, né? A Ari trouxe aqui bastante da palavra da filantropia, falou de a gente precisa ter dinheiro de fato para fazer a economia girar. A gente não está falando aqui de ONG, né? De forma alguma menosprezando, mas a gente está falando de um mercado de negócio em que precisa ter rentabilidade rolando, né? E as pessoas, principalmente nas gerações que a gente está encontrando no mercado, essas novas que estão entrando, esse desejo por aceleração de carreira, né? Só que essa aceleração ela só acontece se nós tivermos as pessoas devidamente capacitadas. Então, não tem como a gente distanciar uma coisa da outra. Se eu quero e desejo acelerar, eu preciso aprender de fato. Né? Então, quando a gente olha para essa ideia de educar pessoas que não sejam, por exemplo, de dentro da empresa já contratada, de que forma que eu posso potencializar a entrada dessas pessoas no mercado? Será que eu posso levar para lá parte dos valores da minha empresa para eu já poder né, convidando essa pessoa para entrar nesse lugar onde ela vai poder acelerar a cultura dela, né? Ou então, quando a gente fala de aprendizagem para o consumo, em que a gente está estimulando de fato a roda girar, mas por que não um consumo consciente, trazendo aí as bases do ESG, de entender onde eu compro, onde eu descarto, para quem que eu passo, que cadeia está envolvida. Então, são temas aqui que a gente pode ficar explorando e trazendo um encadeado no outro. Foi uma experiência muito legal que a gente teve com os nossos colegas, que a cada apresentação que ia vindo ia conectando um com o outro. Então, são temas aí que vão puxando as linhas, né? Legal, Shei. E aí, agora, emendando a conversa aí,
Que lição que você pode dizer, putz, isso eu aprendi, sabe? Eu acho que esse estudo, até teve outros casos, né, dados públicos aí, mas a gente pode trazer para a conversa o próprio Instituto Renner, enfim. Mas o que você trouxe, o que você traz, na verdade, para as pessoas que estão nos assistindo agora, como uma lição aprendida por você e que vai ser, inclusive, repassada aí como provocação? Eu acho que eu vejo duas lições bem importantes, Dani, que é, primeiro, as pessoas, de fato, poderem navegarem pela internet buscando os institutos que existem dentro das empresas, porque ali existe muito, muito conteúdo legal. Né? Se a gente precisa se recolocar no mercado de trabalho, se eu preciso evoluir, procurar não só instituições de ensino como fonte de conhecimento, mas dentro das próprias empresas, o que existe lá de dentro para ser compartilhado. E aí já fica uma dica, né? Estou no mercado mercado de trabalho, né? Estou aberta para contratação. Quero trabalhar numa determinada empresa. Deixa eu entrar lá para ver o que eles já têm de curso. Será que não vai ter alguma coisa que me estimule e aí numa hora de uma possível entrevista eu já não poder conversar sobre aquilo que eles esperam? Isso já faz uma diferença muito grande. E do ponto de vista das empresas, é ampliar de fato esse olhar, né, Dani? Se às vezes por uma educação corporativa um pouco mais enxuta, será que a área de ESG não pode ser uma parceira para ampliar essa capacitação da sociedade? Então, eu acho que aproximar ESG com a educação corporativa faz muito sentido para a gente ampliar aí a nossa roda de aprendizagem para a sociedade. Legal. E você, Ari, o que tira aí de todas essas leituras, de todos esses meses de estudo aí, o que você tira de lição? Primeiro que foi um prazerzaço poder dividir esse projeto com vocês, né? A gente trocou muito, aprendeu muito, e o grupo da nossa sala também era muito rico de trocas de informações, então foi uma experiência incrível. Mexeu muito comigo, Dani, a ponto de pensar que... Porque eu acredito que o nosso catalisador, né? Aquilo que realmente estava impulsionando a gente, era um pouco da nossa indignação com o contexto educacional no Brasil, de uma forma geral, né? A gente focou ali no ensino superior e técnico e na idade de empregabilidade, mas esse questionamento vem lá atrás, né, de realmente do contexto educacional no país. Então, me ficou pessoalmente, mexeu muito comigo, a ponto de eu estar participando agora ativamente com uma ONG que contribui com crianças em escolas do interior de São Paulo, e aí a minha ajuda vai ser no desenvolvimento com os professores, pensando em competências socioemocionais, porque volta para aquela questão, né? Como que também os professores estão sendo capacitados para também contribuírem para essa preparação de coisas que a academia não necessariamente ensina, né? E que chega no mercado de trabalho, rola aquele choque, como a gente comentou lá atrás, de competências socioemocionais, trabalho em equipe, enfim, como a gente já colocou aqui. Então, pessoalmente, esse trabalho mexeu muito comigo. E quando eu penso no âmbito da empresa, vai de encontro com o que a Shea trouxe também, de modo que como a empresa, ela também pode buscar isso, sabe? Então, não só esperar que a sociedade venha ou que a academia venha, mas também como a empresa pode ir a promover isso, né? Seja através dos institutos, da área de SD, e nós, enquanto área de recursos humanos, a gente tem aí um espaço de manobra interessante para poder fazer isso acontecer, né? Seja de influência, seja de contatos. Então, realmente fica esses aprendizados para mim que a gente pode ir além, né? Além de atender ali as necessidades do negócio, além de fazer girar a economia, além de tudo isso. Porque a gente não pode esquecer, né, Dani, isso a gente falava muito, que são vidas. Então, quando a gente tem lá a Agro desenvolvendo mulheres nas sementeiras, ela desenvolveu famílias, né, que pode mudar a história de uma família toda, que vai mudar a história de outra família, de outra família. Então, acho que não esquecer, quando a Shea traz, né, o interesse genuíno, eu acho que é não esquecer o nosso motivador genuíno, que a gente acredita fielmente que através da educação a gente pode sim transformar uma sociedade. Dani, só para finalizar a fala da Ari, que acabou me despertando aqui, que eu fiquei imaginando... Imaginei. É pensar a sociedade como uma grande empresa. Quando a gente está dentro de uma grande empresa, são todas as áreas trabalhando por um objetivo comum, que vai ser evidenciado lá no final do ano, com planejamento estratégico. Se todos nós nos envolvermos com a educação,
todo mundo trabalhar por uma educação, o nosso planejamento estratégico enquanto sociedade é a melhoria da vida das pessoas. Né? Então, se os professores se unirem, se os pais derem orientação, se os adolescentes olharem para os sites das empresas com outro olhar, se as empresas se tornarem mais atraentes para esses adolescentes, para quem estiver no mercado de trabalho, se tudo for convergente, a gente vai para um caminho mais efetivo e de mais sucesso para todos. Não, e é isso, né, gente? Eu acho que esse caso aí de Faxinal, de Formosa, eu acho que foram 2 casos que contribuíram muito para esse nosso olhar. Né? Nós estamos transformando vidas, né? Então, para a empresa isso é muito bom. Para quem contrata, né, também é ótimo para essas pessoas, para essas mulheres em especial que foram desenvolvidas ali, mudou a vida delas, a perspectiva da vida delas. Então, eu acho que isso só faz validar, né, o que Meinster disse, né? Olhar a educação corporativa como um guarda-chuva estratégico, que embarca aí não só os colaboradores, mas os clientes, os fornecedores, os parceiros de negócio e a sociedade de modo geral. Eu acho que é isso que nós, né, em termos de grupo, de time e de trabalho, trouxe como resultado. O quanto as empresas devem ser vistas como atores também nesse processo de desenvolvimento de pessoas, que é uma frase também que a gente traz da nossa professora querida Marisa Éboli, né? A universidade corporativa é um sistema de desenvolvimento de pessoas pautado em gestão de competências. E quantas competências aí a gente precisa trabalhar, desenvolver, que foram infelizmente não desenvolvidas num ensino regular, mas que as empresas aí estão prontas para ajudar nesse trabalho e tornar cada vez mais as pessoas melhores. Né? Exatamente. É isso, dona Shea? Você que é uma... Nossa, brilha teus olhos quando a gente põe isso na pauta, a Ari fica feliz quando ela vai tendo pessoas melhores aí. Mas a gente pode fechar com essa leitura aí, Shea e Ari? Eu acho que é isso, né? E eu tenho certeza que desse programa a gente vai ter outros convidados para tratar desse tema e aos poucos essa discussão vai reverberando. Já fica aqui, Dani, de novo o meu agradecimento por esse convite, por esse espaço de discussão e que a gente tenha plantado uma sementinha, pelo menos uma pulguinha atrás da orelha para as pessoas se mobilizarem nesse olhar da educação corporativa para a sociedade. E quem quiser continuar o tema também, fica super à vontade para nos encontrar nas redes, seguir conversando, porque aqui tem pauta que não termina mais, né? Então, seguimos discutindo na paralela. Esse cai entre nós cai entre eu, a Shea, a Ari, cai entre um monte de gente aí, porque é conversa que rende um tempão, mas só deram 30 minutos pra gente, né, Ari? O que é pouco, né? Mas foi uma delícia, Dani. Obrigada pelo espaço, pelo convite. É um assunto que a gente adora falar. Educação, negócio, empresa, pessoas. A gente vibra toda vez que a gente entra nesses assuntos. Confesso que eu já estou super ansiosa e animada para os próximos capítulos desse Cá Entre Nós. A gente viu aí uns spoilers bons lá nos projetos. E como a Shea colocou, a gente segue à disposição para mais discussões, para bater papo, trocar figurinha, porque, de fato, estamos todos na mesma sociedade, no mesmo contexto, no mesmo Brasil, né? Então, se a gente puder olhar de forma estratégica e colaborativa, eu acredito que a gente consiga mudar pelo menos um pedacinho aí desse contexto. Obrigada mais uma vez, viu, Dani, pelo convite. Eu que super agradeço vocês. Pessoal, e assim, são 2 super profissionais, minhas colegas nessa luta. E aí fica o contato delas depois aí para que vocês possam conhecer mais sobre o que elas desenvolvem, sobre os projetos e o quanto estamos juntas aí nessa luta para fazer da educação corporativa realmente uma frente abrangente a todos os negócios. Meninas, meu super agradecimento, meu beijo, meu carinho de sempre e vocês são amigas para a vida toda, tá bom? E pessoal, me despeço também de vocês. Foi um prazer ter aqui mais um encontro no Cá Entre Nós, do nosso canal Tudo Sobre Aprender. Shea e Ari, um beijo grande para vocês também, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.